O que é um número primo? Olá pessoal, tudo bem? Professor Fabiano aqui com mais um vídeo em nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Hoje nós vamos trazer um tópico muito interessante da matemática, que é o número primo. Tá? Chamamos de número primo um número natural, que possui dois divisores, um e ele mesmo. Então aqui a gente vê que ele tem dois pré-requisitos, ele é um número natural e ele possui apenas dois divisores, que é o número 1 e o próprio número considerado primo. Então nós temos aqui, para relembrar o que é um número natural, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, e aqui nós temos 3 pontos, reticência, que significa que ele vai ao infinito, tá bom? Neste caso, os números naturais, ele não é contabilizado o número 0, tá? E o número divisor, dizemos que o número é divisor de outro quando a divisão ela é exata, ou seja, não há resto, pois o número é dividido em partes iguais. Por exemplo, nós vamos pegar aqui o número 10, certo? Por exemplo, divisor de 10. Vamos pegar aqui 10 dividido por 2. Bom, sabemos que 10 dividido por 2 é 5, certo? 5 ele vai dividir com outro número 5 para a conta da exata, dá 1, tá certo? Então, o número 10 ele é divisível por número 1, número 2, o número 5 e o número 10. Ou seja, esses números são conhecidos como os divisores do número 10. Tá? Ou seja, 10 dividido por 1 é 10. 10 dividido por 2 é 5. 10 dividido por 5 é 2. E 10 dividido por 10 é o número 1. Então, a gente percebe o quê? Que esses números são os divisores de 10. Tá? Mas você pode estar se perguntando, mas e o 3? Eu posso dividir pelo 10, 10 dividido por 3 vai dar um número que é 3,33333, e aí também ele vai embora esse 3, é conhecido como uma dízima periódica, ele vai embora, ele não tem fim, tá certo? Então não é um número natural, tá certo? Ou seja, o número 3,33 ele não é um número natural. Tá bom? Bom, pessoal, relembrando aqui o número natural, aliás, o número primo, chamamos de número primo um número natural que possui apenas dois divisores. Não é? Nós vimos que o 10 não é primo, pois, como vimos, o 10 possui 4 divisores. Para ser número primo, ele tem que apenas ter 2 divisores. O número 10, no caso, ele tem os 1, o 2, o 5 e o 10 como divisor, tá certo? Vejamos o outro exemplo com o número 2. Vamos pegar o 2 e dividir. Né? Essa divisão, pessoal, é conhecida como fatoração em números primos. O menor número primo, que nós vamos ver, é o número 1. 2 dividido por 1 é o próprio 2, e 2 dividido por 2 vai dar 1. Ou seja, o 2 ele tem apenas dois divisores, que é o número 1 e o número 2. Tá? Esses números em fatores primos são os números naturais, números primos, tá bom? Pessoal, para encontrar números primos foi desenvolvido o crivo de Eratóstenes. Aqui nós temos aqui uma tabela com esses números riscados, eles não são números primos, tá? Aqui nós temos uma sequência numérica de números naturais que vai do 1 até o número 100, tá? Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É a primeira fileira. Mas a gente pode perceber, certo? Esses números riscados, eles são números que possuem divisores, além do número 1 e além do próprio número, tá? Ou seja, eles não são números primos. Esses que estão sem ser marcado pelo X, eles são os números primos. Então nós temos o 2, nós temos o 3, que é número primo, número 5 é número primo, número 7 é número primo. Tá? Por que o número 4 está marcado? Porque 4 divide por 4, 4 divide por 2 e 4 divide por 1. Ou seja, mais de dois números. Tá? Então ele não é considerado número primo. Tá certo? Então, esses são os números primos de 1 a 100. Todos esses números aqui, é lógico que existem vários números primos, tá bom? Você deve estar se perguntando, para aquele que serve esse número primo? Na matemática, existe a fatoração em números primos, né? Você vai fatorar os números, por exemplo, para encontrar MMC, certo? E outros
teoremas que são utilizados na matemática apenas na área de números primos, que são especialidades da matemática, não é? Como, por exemplo, a álgebra de números primos, tá bom? E esse é o nosso vídeo de hoje. Valeu, pessoal? Espero que você tenha gostado e entendido de fato o que é o número primo. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço. Não se esqueça de comentar, curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal aqui no YouTube e nas nossas redes sociais. Um abraço, até mais e tchau, tchau.